fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena AFM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, Voz do Povo, Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena A. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A, edição desta quarta-feira, hoje 11 de abril de 2018. Confira quais são os destaques desta edição. Vestibular de meio de ano da Unesp abre inscrições. Na entrevista do dia hoje recebemos o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Dr. Otacílio Parracis. Claro, você confere também as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para esta quarta-feira. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para o Centro-Oeste Paulista nesta quarta-feira. A massa de ar seco permanece atuando sobre o estado de São Paulo, mantendo o tempo estável com predomínio de sol, poucas nuvens e ocorrências de chuvas no período da manhã. Com aquecimento no período da tarde, a previsão de pancadas de chuva em pontos isolados no estado. Não haverá mudança significativa nas condições até a próxima quinta-feira. As temperaturas seguem em gradativa elevação. Já na sexta, haverá um aumento de nebulosidade e das ocorrências de chuva sobre o estado de São Paulo, devido à passagem de uma frente fria pelo oceano próximo ao litoral paulista, mantendo o tempo instável com muita nebulosidade e com chuvas isoladas durante o final de semana. Na região de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo hoje, mínima 20, máxima de 32 graus. As informações são do IPMET Unesp. Jornal Antena A. Notícias policiais. Setor da Polícia Rodoviária na região de Ourinhos, nas últimas 24 horas, foram 20 veículos fiscalizados, 10 condutores autuados. Tivemos também 7 documentos apreendidos nas últimas 24 horas nas rodovias da nossa região. Primeira companhia e também segunda companhia do 31º Batalhão da Polícia Militar nas últimas 24 horas, somente as ocorrências rotineiras. 11h14 no Jornal da Antena A desta quarta-feira. Notícias policiais. Jornal Antena A. 11 horas mais 15 minutos no Jornal da Antena A desta quarta-feira. Estou recebendo aqui na bancada hoje o professor José Magali Junqueira. Bom dia, professora. Bom dia, Silas. Bom dia, prezados ouvintes da Antena A. Também estamos recebendo aqui na bancada do Jornal da Antena A para a entrevista do dia o prefeito municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, Dr. Otacílio Parracis. Doutor Otacílio, primeiramente uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui na bancada do Jornal da Antena A. Bom dia. Bom dia, Silas. Bom dia, professor. Bom dia aos amigos e amigas ouvintes da Antena A. É uma satisfação enorme estar aqui, né? Faz tempo que não ocupava esses microfones, né? Estamos aqui, vizinho da minha casa, né? Certo? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Doutor, eu começo com um assunto que foi comentado bastante nos últimos dias aqui em Santa Cruz. A possível, suposto funcionário fantasma da Prefeitura de Santa Cruz, colocado assim por alguns da imprensa e por algumas pessoas também nas ruas de Santa Cruz. Gostaria de tocar nesse assunto porque houve bastante comentários, inclusive na Câmara Municipal, de uma possível criação de uma comissão de assuntos relevantes para uma investigação. Houve alguns edis comentando que isso poderia ser mais uma da série de acusações contra o prefeito, mais uma vez. Gostaria que o senhor comentasse de tudo isso que veio acontecendo, principalmente nesse caso, nos últimos dias, doutora. Bom, é uma oportunidade de explicar mais uma vez, né? Certo? Funcionário fantasma foi o que a imprensa disse, né?
Funcionário fantasma é aquele que não existe, só recebe e não aparece. Como existiu realmente na administração antiga do PSDB, funcionário fantasma na Codesan. Existiu realmente lá um advogado que só aparecia para receber o pagamento e não fazia nada. Isso existiu realmente, né? Na Codesan, na outra administração, não na minha administração. Esse funcionário que estão colocando é um assessor do gabinete do prefeito. Não é fantasma, porque ele trabalhava lá, comparecia todo dia, todos os funcionários estão lá para comprovar sobre isso, né? Certo? O que estão argumentando hoje os vereadores seria se ele realmente desempenhava as funções de assessor ou não, né? Parece que a Câmara decidiu fazer um requerimento com alguns questionamentos ao prefeito. Tudo bem, não tem problema nenhum, vamos responder com a máxima honestidade completa possível, né? O que eu digo é que o funcionário não era fantasma, trabalhava todo dia, cumpria os horários designados pelo prefeito e desempenhou todas as funções que foram solicitadas pelo prefeito, que assessorava o prefeito, né? Certo? Então, nenhum problema em relação a isso, né? Apenas que são muito afoitos, né? Rápidos em chegar a conclusões, né? Tiram conclusões muito rápido antes de verificar o que realmente está acontecendo, né? Tanto parte da imprensa como a parte de alguns políticos. Não tem nenhum erro, não tem nenhum crime, não tem nenhum problema em relação a isso, mas é uma coisa a mais aí, né? Dessas polêmicas todas, né? Que algumas pessoas gostam de alimentar, né? Mas vamos explicar sem nenhum problema, tá certo? E o único problema que aconteceu é que a pessoa, né, não é política, então não está acostumada com apanhar dessa forma, né? Então pediu demissão e foi embora, né? Tá certo? Esse assunto até gerou, após a denúncia, pediu para sair, mas acredito que tem essa relação mesmo, a pessoa, o jovem, ele não aguentar a pressão. Ele pediu demissão por causa da denúncia, né, de fantasma, né? Certo? Então ele ficou muito alterado em relação a isso, né? Certo? Então ele trabalhava em São Paulo, eu que pedi para ele vir para Santa Cruz, né? Ele pediu demissão do serviço em São Paulo, trabalhava no escritório de advocacia, veio para Santa Cruz, ficou lá nesse período, sei 10 ou 11 meses, certo? No dia subsequente, não sei se foi na terça-feira, se eu não me engano, ele esteve no gabinete, ele falou que tinha entrado em contato com o escritório que trabalhava em São Paulo, que ia voltar a São Paulo e foi para o RH e pediu demissão, né? Porque não aguenta, não é político, né? Se fosse qualquer um desses vereadores que lá estão, né, ou outros, né, certo? Aguentariam a pressão sem problema, que são políticos, são acostumados a isso, né? Mas a pessoa, quando não é do ramo, não é político em si, né, então não aguenta realmente esse tipo de coisa, né? E tem outras formas de trabalhar, né? Então acabou se exonerando, foi uma pena, fazia um bom trabalho para mim, como prefeito, né? E a explicação é essa. E as pessoas que conhecem esse advogado que trabalhou lá como assessor no cargo de assuntos institucionais, né? Quem o conhece sabe que ele trabalhava, que não é nenhum fantasma, né? E inclusive as pessoas que noticiaram, muitas conhecem a pessoa e sabem que trabalhavam, né? Noticiam porque notícia do mal é notícia. Perfeito. Parte dos vereadores comentou que não sabia a respeito disso. O senhor acredita que faltou também um pouquinho de atenção dos vereadores? Não. Na realidade, quando uma pessoa é nomeada para um cargo, né, como agente político, o prefeito solicita ao departamento de forma, né, como se espera. Fiz uma forma diferenciada. Ele me assessorou do ponto de vista institucional em relação à Câmara, certo? Sem contato direto com a Câmara, que foi a forma que eu escolhi para trazer eficiência, tá? E me assessorou em outros assuntos também que foram solicitados, né? Desenvolveu muitas atividades. Vai fazer falta para mim, inclusive, né? Tanto é que, proximamente, iremos nomear um outro, né, para o cargo. Agora, é um assunto que a gente da imprensa acompanha semanalmente, agora não mais semanalmente, a publicação no Diário Oficial, com todas as informações que são publicadas. Esse tipo de informação é publicada no Diário Oficial também. Com certeza. Eu acredito que um vereador deveria dar uma acompanhada ali também, né? Todos os decretos, portarias, né? Eles saem no semanário, né? Certo? Na época da nomeação,
o semanário era escrito, né? Impresso, então as portarias, decretos e leis de forma resumida. Agora, como é pela internet, então não é mais de forma resumida, sai na íntegra, tá certo? Mas a essência das portarias, dos decretos, das leis, é publicada realmente, né? É claro, a lei brasileira diz que o brasileiro não pode alegar ignorância, né? Tem que conhecer tudo. Mas eu acho que é impossível, né? As pessoas que estão vindo, né? Dizer que eles conhecem todas as leis do Brasil, né? E vereador também não conhece todas, prefeito não conhece todas, ninguém fica sabendo de tudo, tá certo? E algumas coisas se sabem, outras não se sabe, né? Certo? Não que estejam sendo ocultas, foi ocultado dos vereadores, não, foi publicado, né? Mas a dizer que o vereador é obrigado a ter conhecimento de tudo, também é um pouquinho de exagero, né? Querer penalizar demais os vereadores, isso é impossível saberem de tudo que o prefeito faz, não tem como. 11h22 no Jornal da Antena, esse assunto mesmo relacionado à questão das leis, das práticas possíveis, numa administração municipal. Tem, por exemplo, o cargo de Relações Institucionais, que faz esse contato com a Câmara, muitas das vezes. Tem também o assessor de assuntos jurídicos, né? Até então era com o Diógenes, agora com a mudança do Diógenes lá para a Codesan, houve uma mudança. Existem esses cargos. Existe outro cargo também, que é o relacionado à política. Esse cargo não é ocupado, né, doutor? Então, o assessor de assuntos jurídicos já foi extinto há vários anos. Que existe é o secretário de Assuntos Jurídicos, que era o Diógenes, né? Que foi para a Codesan, agora está o Renato Alvim, certo? É um cargo que é obrigatório e tal, que cuida de toda a parte jurídica, de fato mesmo, é a Procuradoria, né? Assuntos jurídicos cuida do quê? Das licitações, contratos e fiscalização, essencialmente, né? Tá certo? Essa é uma secretaria, tá? O assessor de assuntos políticos, esse cargo está vago, da longa data, tá certo? É um cargo que você usa esse cargo para relacionamento a nível de Estado, a nível federal, a nível de secretarias, de ministérios, de convênios, contratos, captação de recursos, deputado estadual, deputado federal, emendas parlamentares, tá certo? Isso eu faço pessoalmente isso aí, tá? E não tenho usado o cargo de assessor. Já foi utilizado esse cargo, mas na época como assessor de captação de recursos, né? Que era o Cláudio Gimenez, inclusive, no começo da administração, né? Depois esse cargo foi extinto, tá certo, por mim, e passou a ser feita a captação através da Secretaria de Desenvolvimento, né? Tá certo? E pelo próprio gabinete do prefeito. Então o cargo continua vago. O assunto institucionais, que é o caso em discussão, né, que não é funcionário fantasma, né, tá certo? E nem desvio de função, é um cargo que você tem dezenas de atividades, né, que ele pode desempenhar, entre outras que o prefeito designar. Ninguém é proibido de trabalhar mais, né, certo? E a forma de trabalhar, a forma de fazer essa assessoria política ao prefeito, é o prefeito determinar a melhor forma, entendeu? E a forma que eu determinei foi a forma que ele fez, tá certo? E trabalhou para isso, né? Fez jus ao salário, tá? Vai mas ganha 7 mil reais, né? É o salário que a Câmara criou. Quem faz os salários dos agentes políticos, do prefeito, dos vereadores, é a Câmara Municipal, não é o prefeito. A Câmara Municipal estabeleceu esses valores. Não é nem esses vereadores que estão lá. Então, no passado, né, foi criado esses cargos com esse salário, certo? Assim como na Câmara, também tem cargos de livre nomeação e com salários maiores que o da Prefeitura ainda, hein? E com obrigações bem menores do que um secretário da Prefeitura, que um presidente da Codesan, tá? Lá também existe os cargos de livre nomeação, de diretor da Câmara, de assessor parlamentar, né, de assuntos institucionais, né, também com salários bem maiores, inclusive, que os salários da Prefeitura, né? Um diretor da Câmara ganha mais do que o dobro do que um diretor da Prefeitura, né? Um assessor da Câmara ganha pelo menos uma vez e meia o que ganha um secretário da Prefeitura. Então, dizer que é alto salário, né, certo? Não é alto salário, pela dedicação e exclusividade que a pessoa tem que se dedicar.
Mas se for alto salário, os da Câmara são maiores ainda. Prefeito, a respeito mesmo desse cargo de assuntos de relações institucionais, cargo vago, o senhor pretende nomear alguém agora nos próximos dias ou por enquanto vai continuar vago? A respeito do cargo de político, da assessor político que está vago, pode acontecer da volta do Cláudio Gimenez nesse cargo com a saída dele da coalizão ou não? Tudo é possível, né? Em termos de administração, em termos já conversou isso com ele ou ainda política, não? Né? Ainda não. Né? Mas isso é possível. Por que não? Quando ele esteve na captação de recursos, que depende basicamente de contatos políticos, ele desempenhou com com eficiência. Quando esteve como secretário, também desempenhou com eficiência, certo? Então, nada impede, né? Não tem nenhum impedimento legal, nenhuma condenação, nenhum processo contra ele que impeça de ser nomeado. Eu posso nomear qualquer pessoa brasileira que tenha título de eleitor, seja maior de idade, entendeu? Sem nenhum problema. Não posso nomear alguém que seja condenado pela justiça. Isso é claro que não, né? O outro cargo, que foi desocupado agora com a saída do Dr. André, né, é um cargo que provavelmente vai ser ocupado, entendeu? Mas aí é um cargo que dizem que tem que ser um político, né, certo? Mas, na minha opinião, só para fazer política não vale a pena, né? Tem que fazer algo mais, né? Então, aí nós estamos procurando algum advogado que faça as funções de assessoria nessa parte, né? Mas também me assessore em muitos questionamentos, né? Por exemplo, quem vai me elaborar projetos? Quem vai fazer estudos? A Procuradoria faz oficialmente, né? Mas os inícios dos estudos, a pré-elaboração, anteprojeto, para se desenvolver uma ideia, para depois ir para a Procuradoria, esse é o assessor que faz, né? Então, isso faz parte das funções, né? Está escrito dessa forma? Não está exatamente dessa forma. Mas, é claro, na assessoria ao prefeito, entra essa parte também, tá certo? Então, essa pessoa que eu estou procurando, com certeza vai ter que ser advogado também. Para ocupar o cargo, não é necessário ser advogado. Basta ser eleitor, né? Certo? Basicamente, né? Que é um cargo político, tá certo? E sempre existiram esses cargos na prefeitura, tá? Tanto é que existe na Câmara também, né? Com outro nome, mas tem. Tem na Câmara, entendeu? E o assessor parlamentar, né? Está ocupado, inclusive, né? Então, está ocupado há muitos anos. Mudou o nome do cargo, mudou a determinação, mudou funções, criou procuradoria, mas continua ocupado, certo? E desempenhando as funções que o presidente pede, que os vereadores pedem, tá? Então, nenhuma irregularidade em relação a isso. Os cargos estão vagos, provavelmente serão ocupados no futuro próximo. Prefeito, o senhor comentou a respeito da Câmara. O assunto agora é a respeito daquele projeto de alertar, né, as pessoas a respeito dos golpes nas instituições financeiras. Esse projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara, foi enviado ao Poder Executivo, foi vetado totalmente. Voltou o veto à Câmara para votação, foi rejeitado. A partir de agora, o presidente da Câmara pode colocar esse projeto para valer. Mas o que a gente percebe é que houve também comentários a respeito desse projeto, a respeito do porquê do veto. Alguns diziam que esse projeto seria interessante para as pessoas terem informação. Até pergunto para o senhor, a respeito desse projeto, caso ele fosse ali cumprido, tal, o senhor aprovasse, por exemplo, tivesse a questão da fiscalização, ficaria a cargo dos fiscais da prefeitura. A gente sabe que existe uma dificuldade hoje na questão da fiscalização da prefeitura pelo número de funcionários que o senhor tem lá. Como seria esse assunto? Eu acho que teria uma dificuldade aí, não teria não? Olha, em relação a esse projeto, o fato de ter vetado não significa ser contra, tá certo? Porque quem elabora a avaliação das leis aprovadas pela Câmara é a Procuradoria do município, tá? Quando eu mando um projeto para a Câmara, ele passou pelo crivo da Procuradoria. A elaboração final do projeto,
que o prefeito manda é feito pela Procuradoria do município. Na Câmara é analisado pelo procurador da Câmara. Quando é o contrário, um projeto de iniciativa da Câmara é elaborado pela Procuradoria da Câmara, os vereadores aprovam e vai para a Prefeitura, já aprovado. Se ele vai ser sancionado ou não pelo prefeito, aí vai passar pela análise inversa, quer dizer, a Procuradoria do município vai analisar se ele é constitucional ou não. A Procuradoria do município deu o parecer que o projeto, a lei, é inconstitucional. Então, eu não posso sancionar. Então, faz-se o veto, quer dizer, veto significa que a lei não foi aceita pelo Executivo. Volta para a Câmara. A Câmara pode manter o veto, quer dizer, a lei perde o valor, ou derrubar o veto. Eles derrubaram o veto. Volta para o gabinete. Está nessa fase agora. Voltou para o gabinete, o prefeito pode sancionar, significa passar a valer a lei, ou não. Como eu tenho um parecer da Procuradoria que ele é inconstitucional, eu não sanciono. Passa 15 dias, ele volta para a Câmara novamente e a mesa diretora sanciona. Então a lei, em vez de sair, a Câmara aprova e o prefeito sanciona, a lei sai. A Câmara aprova e a mesa diretora sanciona. Certo? Aí ele volta para ser publicado, passa a valer. Aí a Procuradoria do município pode entrar com uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça de São Paulo, ou não. Certo? É o trâmite normal do funcionamento da Câmara. Tá certo? Então está nessa fase. Certo? Agora, se a lei é boa, se não é boa, eu não entro bem no mérito disso aí. Mas é uma dificuldade. Né? Nós estamos em Santa Cruz criando muitas leis de fiscalização. E o Brasil já tem lei suficiente para tudo. O que acontece é que elas não são cumpridas. Os bandidos não estão fora da cadeia por falta de lei. Estão fora da cadeia por falta de se aplicar a lei. O consumidor está sendo lesado não é por falta de lei. Tem lei suficiente no Código do Consumidor. Os menores estão abandonados não é por falta de lei. Os idosos estão abandonados não é por falta de lei. Tem lei suficiente. Ela não é aplicada e respeitada. Lei de fiscalização em Santa Cruz, você já tem suficiente. Tá certo? E quanto mais obrigações de fiscalização você cria, menos eficiente se torna a fiscalização. Porque você tem que distribuir essa fiscalização em muitas frentes. Ela acaba não sendo eficiente. Esse é um posicionamento. Mas não foi vetado por esse motivo. Foi vetado porque a Procuradoria do município, que é concursada, não é nomeada pelo prefeito, deu o parecer que é inconstitucional. Sendo inconstitucional, cabe o veto. É importante destacar, então, que não foi vetado por causa do autor do projeto, como alguns colocaram, né? Não, hipótese alguma. A Procuradoria não tem nenhum viés político, né? Procuradores são procuradores concursados, né? E, inclusive, todas as análises de projetos, né, se vai vetar ou não, eu coloco sempre o mesmo procurador, né, que é o Dr. Manfrim, tá certo? Que já vem de outras administrações, tá certo? E foi até candidato contra mim quando eu fui candidato a prefeito, né, primeira ou segunda disputa. Quer dizer, não tem nenhum viés político em relação ao veto, né? Já foi vetado o projeto de parceiros políticos, entendeu? É entendimento da Procuradoria, eu tenho que acatar. 11h mais 35 no Jornal da Antena A desta quarta-feira, hoje recebendo o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Dr. Otacílio Passes. Doutor Otacílio, nosso querido prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez na Antena A para a gente conversar sobre tantos problemas, tantas questões e tantas soluções também da nossa vida de Santa Cruz do Rio Pardo. Há poucos dias, ontem eu vi o senhor falando numa outra emissora a respeito de uma pesquisa avaliatória da sua administração. Aliás, eu fiquei muito contente com o resultado, me parece que é um resultado correto. E também eu queria ligar essa notícia com uma frase que eu ouvi assim por alto nessa semana passada, a respeito de opinião pública e opinião publicada. Então, eu tenho visto muita opinião publicada que acredito eu que não seja a mesma opinião pública.
Então, com essa pesquisa de avaliação que o senhor realizou, me parece que a opinião pública está aceitando sua administração, está contente com a sua administração, é isso que vale. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito dessa opinião pública e opinião publicada. Olha, eu falei sobre isso uma vez, numa outra nuance, né? Certo? Que quando alguém fala ou alguém escreve, ela está falando por ela e escrevendo por ela. Não representa a opinião pública, é a opinião pessoal. Tanto é que você tem até em grandes redes, né, a linha editorial, né? Você não pode escrever contra a linha editorial, nem falar contra a linha editorial da grande imprensa, tá certo? E podemos citar jornais, televisão, rádio, grandes grupos de mídia, né? E em Santa Cruz não deixa de ser a mesma coisa, tá certo? Você, se fosse pela opinião publicada, eu não teria sido reeleito, certo? Com quase 80% dos votos, né? E pela opinião publicada, e como não representa a opinião pública, por que nós fizemos essa pesquisa, né, recentemente, né? Para ver realmente o que estava acontecendo, né? Opinião pública. Será que o povo está pensando dessa forma? Né? Então, nós fizemos essa avaliação. Ainda mais que ano eleitoral, você tem deputados fazendo campanha, outros se lançando, né? Então, você tem que saber o que está acontecendo dentro do município, né? Como isso é uma coisa particular, não é feito com dinheiro da prefeitura, é claro, né? Tá certo? Muitos lugares fazem com dinheiro público, né? Aqui em Santa Cruz nós nunca fizemos dessa forma, né? Tá certo? Então se vê nitidamente que a opinião publicada e falada também em alguns lugares, né, não representa a opinião pública. É claro que essa insistência pode fazer a cabeça de algumas pessoas, tá certo? Mas o que percebe é que não está fazendo a cabeça das pessoas, né? As pessoas sabem muito bem tomar suas decisões, né, e dirigir o seu pensamento, né? Certo? Até eu costumo dizer, né, que algumas pessoas em conversa, né, que na história de Santa Cruz, né, quem for ver no futuro, né, jornais e rede social gravada de um determinado período da época da minha administração, e ver só aquele período, né, e só aquela opinião, vai achar que Santa Cruz teve o pior prefeito da história de Santa Cruz nesse período. E o prefeito mais criminoso de Santa Cruz nesse período, né? Mas essa não é a opinião do povo, não é a opinião pública, certo? Essa é a opinião da linha editorial de algum setor da imprensa, entendeu? E que age dessa forma, tá certo? Não sei porquê, né? Que é uma linha até editorial, né? Um pouco raivosa, como se diz, né? Certo? E as pessoas com raiva perdem a razão, né? Mas eu tenho a declarar aqui à população, porque às vezes as pessoas chegam lá e perguntam: ô prefeito, não vai processar esse povo não, né? Eu respondo: não vou processar esse povo, porque o que eles querem é realmente serem processados para criar mais notícia que o prefeito está querendo censurar a imprensa. Eu costumo, depois de alguns dias, né, certo? Analisar as coisas que estão escritas e separo apenas os exemplares que cabem processo contra essas pessoas. Estão guardados lá. Não é que eu vou usar para processar ninguém. Simplesmente para poder analisar o que essas pessoas estão fazendo. Tá certo? E deturpam também as informações, né? Porque quando coloca certas informações que teve como amigo pessoal que eu considerava, não pode usar isso de forma jornalisticamente. Certo? Se você é meu amigo, você frequenta a minha casa, você frequenta meu gabinete, você frequenta meu serviço, e aí você fica sabendo de coisas pessoais, aí no futuro você se volta contra essa pessoa e usa isso jornalisticamente, né? Eu acho que isso não é ético, isso não é correto. Tá certo? Até esses dias uma pessoa assim: prefeito, ele ficou sabendo disso porque ele vinha bater papo aqui no final de tarde, nas quintas-feiras, né?
Então ficou sabendo. Ele ficou sabendo dessas pessoas que estavam na sua casa porque ele também estava na sua casa. Interessante, né? Quando colocou, por exemplo, né, que das poucas pessoas que estavam na minha casa no dia da renúncia, né, o Irineu Gozo estava lá. Como que ele sabia que o Irineu estava lá? Porque ele foi a primeira pessoa a chegar na minha casa. Quando eu estava chegando a pé, ele estava na porta da garagem e entrou junto comigo. E ele chamou os vereadores. Ele chamou o vice-prefeito. Chamou a todos os vereadores que conseguiu encontrar. Então, ele estava dentro da minha casa. Por isso que ele tem as informações. E depois usa a informação. Das poucas pessoas que estavam lá, o Irineu Gozo, como amigo, estava lá. Porque ele também estava como amigo. E ele foi em casa pedir para que eu não renunciasse. Porque eu deveria passar para a história como o melhor prefeito de Santa Cruz. E não passar para a história como um prefeito que tivesse renunciado. E eu ouvi esse jornalista. E subimos até a Câmara de novo, junto com os vereadores, certo? E retirei o pedido de renúncia. Mas ele não fala nas matérias que ele foi lá pedir para que eu não renunciasse. Que eu estava sendo o melhor prefeito de Santa Cruz. Que eu não poderia renunciar e abandonar o povo. Que eu não poderia passar para a história como alguém que renunciei. E sim como o melhor prefeito da cidade. Palavras dele. Ele chamou os vereadores. Aí usa parcialmente essas informações. E não diz a verdade na íntegra. Mas você acha que eu vou ficar mandando carta para jornal, para outra rádio, para não sei o quê, direito de resposta e daquilo? Deixa escrever, falar o que quiser. Quando me surge a oportunidade, como você fez a pergunta, professor, eu estou respondendo. Se não tivesse perguntado, não teria respondido. Prefeito, até a respeito desse próprio assunto mesmo que o professor tocou a respeito dessa pesquisa que foi feita, a gente sabe que o senhor, antes das eleições em 2016, fez uma parcial para saber como que estava indo até o momento o seu primeiro mandato. Agora, nas eleições, a gente viu o resultado bem semelhante àquilo que o senhor esperava nas eleições. E agora a gente percebe que, acredito que foi 85%, né, de aprovação. Exatamente. Ótimo e bom. Houve um aumento, né, aí de, podemos dizer, de 7% em relação às urnas, né, prefeito? Não é significativo, né? Certo? Esse mais ou menos aí não é significativo. É importante destacar que o 100% acredito que nunca terá. Não, claro que é não. impossível. O universo da pesquisa foi um universo amplo, né? Foram quase 500 entrevistas, né? Lembrar que eu pedi para não fazer pesquisa em Sodré e Caporanga, porque ia alterar muito o resultado, porque lá nós temos praticamente 100%, né? Certo? Então Caporanga deu praticamente 100% para a eleição para o prefeito, né? Certo? Então não foi pesquisado. Se fosse pesquisado, esse percentual seria até maior, né? Unanimidade não vai ter. Mas o objetivo foi feito para quê? A administração que nós estamos fazendo, nós sabemos o que estamos fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, né? Tudo que está sendo feito, eu sei, entendeu? Agora, a população está entendendo ou está sendo convencida por essa raiva de certos setores, né? E chegamos à conclusão que a imprensa não está convencendo a opinião pública, né, certo? A aceitar a sua própria opinião, tá certo? E pesquisamos também para as futuras eleições, é claro, né? Prefeito, ontem na entrevista a essa outra emissora, foi abordado também essa onda aí de novas candidaturas a deputados, né? Já se prevendo novas eleições aí de deputados. E eu me reportei na história de Santa Cruz do Rio Pardo a duas candidaturas, mais precisamente duas candidaturas, não tratei de outras candidaturas nas minhas lembranças. Uma delas foi do nosso saudoso prefeito Onofre Rosa de Oliveira, que tinha uma liderança inconteste, não apenas em Santa Cruz do Rio Pardo, como em toda a região, como o senhor lembra, o senhor sabe disso aí. Era um político muito querido, não apenas na região, mas também lá no centro do poder,
né, junto com Orestes Quercia, toda aquela equipe do PMDB daquela época. Luiz Carlos Santos. Luiz Carlos Santos, ele fez aquela dobradinha com o Luiz Carlos Santos. No entanto, ele não conseguiu se eleger. É uma coisa bem complicada. O outro também que se propôs a candidatura foi Joaquim Severino Martins, né? Também não conseguiu. Estava difícil de Santa Cruz ter um deputado. Infelizmente, nós tivemos aí um jovem engenheiro que vem vindo de uma experiência no DENIT e com envolvimento de muitas pessoas, enfim, com um círculo de amizades e de relacionamento. Ele conseguiu se eleger, graças ao seu carisma também pessoal, se eleger deputado. E Santa Cruz do Rio Pardo ganhou muitíssimo com essa eleição dele para deputado. Então agora surgem outros nomes, né? Talvez seja benéfico, mas na corrida há possibilidade de prejuízo para um, para outro e tudo mais. Você tem alguma coisa a considerar? Olha, claro, você está falando do deputado Ricardo Madalena, né? Ricardo Madalena foi eleito, né, graças aí, uma grande parte aos votos de Santa Cruz, né? Teve 44 mil votos, sendo que quase 15 mil foi em Santa Cruz do Rio Pardo. Foi um percentual muito grande, né? Certo? E ele conquistou 60% dos votos válidos em Santa Cruz do Rio Pardo, né? Nessa pesquisa nós também avaliamos deputado estadual, né? E hoje o Ricardo tem 75% dos votos válidos em Santa Cruz, né? Já antecipando também para a federal, né? Milton Monte 42%, né? Capitão Augusto 20% dos votos válidos para deputado federal, tá certo? Nós fizemos essas análises, né? E esses resultados passei, inclusive, para o Capitão Augusto, para o deputado Ricardo, né? Ontem mesmo falei com o Capitão Augusto, ontem à noite, né? E tem um novo candidato surgindo, é o meu ex-secretário, né, de Educação, né, estadual. Então, num país democrático, né? É claro, ele tem o direito de ser candidato, se o partido aceitar, como parece que arrumou um partido, vai ser candidato, é um direito dele, né? Mas eu acho que nesse momento de Santa Cruz do Rio Pardo, que hoje temos um deputado, e é essencial os votos de Santa Cruz para que ele se reeleja, é essencial, é primordial que seja bem votado em Santa Cruz, mais um candidato dentro da cidade, e um candidato que não tem uma expressão fora, né? Certo? Não tem um grupo político para trabalhar, não tem um trabalho feito sedimentado, né, em relação a voto, né? Eu acho que é um contrassenso, não é o momento oportuno, né? Certo? Nós já tivemos uma época que o Severo foi candidato a deputado estadual, eu o apoiei, inclusive, na época, a primeira campanha dele, né? Certo? Em que o povo votou maciçamente nele, certo? Na esperança de ter um deputado, né? Certo? Agora, hoje que nós temos um deputado, né, surgiu um outro dentro da cidade, é claro que sempre vai prejudicar um pouco, né? Eu acho que não fere muito, mas como vai no passado prejudicar. Nós tivemos aqui a questão do Lúcio Casanova, né, e o Leônidas Camarinha, né, que criou uma política de dissensão, de briga muito grande aqui, né? Foi um período rico para a cidade. O Biju foi candidato uma vez também. Como? O Biju foi candidato uma vez. Sim, estadual, teve 3 candidatos a Santa Cruz ao mesmo tempo, né? Foi. Tem o Biju, Lúcio e Camarinha, né? Levando em consideração esse assunto de deputado, a nossa região aqui ficou um bom tempo sem um deputado estadual desenvolvendo um trabalho focando realmente essa área nossa. O último deputado nosso foi Lúcio Casanova Neto, certo? Existia o Lulu Camarinha e Lúcio Casanova. O Lúcio, na última, não se reelegeu, ficou somente o Lúcio. Ele foi cassado pelo AI-5, e o Lúcio foi cassado pelo AI-5, numa manobra política, né? E foi comemorado por uma parte da população a cassação do seu deputado. Me lembro bem que eu era adolescente, né? E soltaram fogos na cidade, a oposição a ele, né? Festejando a cassação do deputado, que é um absurdo, né? Esse assunto é importante a gente comentar, principalmente de não ter um deputado, caso a gente não ter um deputado estadual. Hoje não existe a história do deputado distrital, algo que é comentado, ou seja, caso não eleja um deputado naquela região, aquela região fica sendo assistida por um deputado de longe.
Só que o deputado não vai sempre, não manda a verba que precisa, não corre atrás das necessidades das prefeituras. A gente sabe então, que a gente já passou por momentos assim aqui. Já passamos por isso, né? Com a eleição do Ricardo, ficou muito mais fácil, não só para Santa Cruz, mas todos os prefeitos da região, que ele atende a todos, né? Ontem, uma pessoa ali, eu estava chegando à prefeitura, parei o carro ali fora, veio uma pessoa, um trabalhador, né, me parou para conversar. O prefeito estava tocando nesses assuntos do fantasma, né, dos jornais e tal, né, certo? Uma pessoa que eu nunca tinha conversado, né, certo? Uma pessoa bem informada até, né, e tocou nesse assunto de deputado, né, certo? E você, o Ricardo não fez nada por Santa Cruz, né? Você votou nele na outra? Votei. Então, continua votando que ele fez muito por Santa Cruz e pelo estado de São Paulo, né? Acontece que o que o deputado faz, muitas vezes, não aparece, né? Porque quem abre portas no governo do Estado, junto ao governo... Temos várias visitas a São Paulo, o senhor e ele. Sempre com o deputado. Ele abre as portas de secretarias para projetos, para liberação de recursos, né? E emenda parlamentar do Estado estadual tem 2 milhões para distribuir onde dezenas de cidades, né? É muito pouco, né? Certo? Mas recentemente fizemos recap, né? Aqui na Vila 80 com o recurso do deputado Ricardo. Tem mais 400 mil aí sendo liberado de emenda parlamentar do Ricardo, certo? É um pouco, né? Certo? Mas se você vê os grandes projetos que conquistamos a nível do Estado de São Paulo, inclusive a transformação de Santa Cruz em município de interesse turístico, e passamos na frente de centenas de cidades do Estado, passamos na frente por 2 motivos. Primeiro, fizemos a documentação mais completa e rápida possível. E segundo, aí para entrar em votação e aprovar na Secretaria de Estado a interferência do deputado de Santa Cruz, que é o Ricardo Madalena. Então ele fez muito por Santa Cruz. E para a região. Mas ele só fala da Raposo Tavares, né? Mas ele não é deputado só de Santa Cruz, né? Certo? A duplicação da Raposo Tavares é o governo do Estado, mas tudo é o governo do Estado ou município. O deputado só interfere. Agora, quem criou a frente parlamentar e a frente de prefeitos, né, para forçar o governo do Estado a fazer a duplicação da Raposo Tavares, que o Alckmin assinou no final do mandato agora? O Ricardo Madalena fez reuniões em todo quanto no trajeto de Itapetininga até Ourinhos, reunião com prefeitos e deputados em todas as regiões, forçando o governador a tomar uma atitude. Eu mesmo estive junto com dezenas de prefeitos no DR em São Paulo, que faltava aquelas liberações do conselho lá de patrimônio histórico, aquelas coisas lá, né? E de arqueologia, né? Certo? E estava tudo parado. Eu participei de reuniões lá no DR junto com prefeitos, forçando a superintendência do DR a tomar uma atitude em relação a isso, né? E a coisa caminhou. Sempre ele, sempre ele. Tinha outros deputados? Não, porque ele é o deputado da região. Se não tivesse o Ricardo, não teria saído. Ia ficar para futuro, vai ficando, vai ficando. Então, é importante o deputado e ele precisa dos votos de Santa Cruz. E eu, claro, nunca apoiaria lançamento de outra candidatura em Santa Cruz para dividir votos. Em hipótese alguma apoiaria, né? Eu fui informado pelo pretenso candidato que ele seria candidato. Não foi pedido o meu apoio, como se disse já na imprensa, né? Certo? Palavras dele, né? Certo? Então, estão entendendo que, como ele me informou, ele pediu meu apoio e eu concordei. Fica ruim para mim, que sou prefeito de Santa Cruz, primo do deputado Ricardo, né, dizer que eu estou apoiando o outro. Tá certo? Então, é difícil essa situação, né? Claro, é democrático, tem direito de ser candidato, entendeu? Mas eu acho que o povo de Santa Cruz vai entender que é melhor ter um deputado da cidade do que votar em outros. Feito a respeito, o senhor comentava aí sobre aí o término do governo do Geraldo Alckmin, agora a entrada do Márcio França até 31 de dezembro de 2018, caso ele não vença a possível reeleição, caso ele não tenha a reeleição dele nas eleições deste ano. O senhor deve ir a São Paulo conversar com o Márcio França nos próximos dias, uma ligação. Eu sei que o senhor tem uma amizade ali pessoal com o Márcio França. O senhor tende aí conquistar alguma coisa com o governador nos próximos dias? Tem alguma conversa? Nós temos uma esperança maior,
né, de que haja mais liberações para as emendas dos deputados, uma quantidade maior, e de projetos também para os municípios, né? Nós temos uma pedida já grande, compromisso dele com Santa Cruz, que é aceitar a doação para a construção da futura ETEC, né? E talvez uma FATEC, né? Falei com o Ricardo Madalena ontem à noite sobre isso ainda, tá certo? Para já agendar, né? Para levarmos o documento, porque os documentos estavam todos prontos, aprovados para o governador Alckmin autorizar. Mas ele não assinou a receber doação, por quê? Porque foram feitas dezenas de promessas na campanha dele a governador e não foram realizadas. Então ele não poderia fazer mais uma, tá certo? Então nós temos que pegar esse compromisso agora com o Márcio França, que quando ele visitou o terreno aqui em Santa Cruz, ele assumiu esse compromisso com a nossa cidade, publicamente, tá certo? E os vereadores fizeram ofício pedindo também, tá? Os que estiveram lá na minha casa, inclusive, e ele concordou. Ele provavelmente vai ser candidato à reeleição como governador, tem direito a isso, que assume como governador, e temos a esperança aí que na reeleição saia vitorioso também, tá? Porque mesmo que não faça muito por Santa Cruz, vai fazer mais do que os outros, tá? Que é melhor ter um amigo lá, certo? Do que alguém que não te recebe, né? O Márcio França é uma pessoa que eu tenho o celular pessoal dele aqui no meu, certo? Então é bem mais acessível, bem mais fácil. Mas também você não vai ficar perturbando, que é atender o estado inteiro, o governador tem que atender a todos. É o que digo na prefeitura. 645 municípios. Não é porque a pessoa tem acesso à minha pessoa que vai ser atendida, entendeu? Ela tem mais facilidade para colocar o pleito, tá certo? Mas nós temos que atender os 48 mil habitantes, né? Não é só aquela pessoa que tem acesso. E a mesma coisa para o governador. Nós vamos conseguir colocar nossas reivindicações com mais facilidade. E o Ricardo Madalena também, tá certo? Porque o PR, que é o partido do Ricardo, né, já está junto, né, com o PSB, que é o meu partido, o partido do Márcio França, visando aí as próximas eleições, né? Perfeito, a gente comentou a respeito de deputado federal, deputado estadual, governador, só que fica uma incógnita quando se fala candidato a presidente, né? O senhor vem acompanhando a fundo esse assunto para declarar um possível apoio a um candidato a presidente, ou por enquanto esse assunto ainda só é especulações? Olha, hoje, né, se eu fosse votar hoje para presidente da República, eu votaria em Ciro Gomes, que é lá do Nordeste, né? E a explicação é simples, né? Ele já foi, se eu não me engano, governador, foi prefeito, foi senador, foi ministro. Ministro da época Lula, né? Da época Lula. É uma pessoa que fala o que pensa, aberta, espontânea, às vezes até um pouco agressivo, e não viu nenhum processo contra ele ainda. Certo? Nessa Lava Jato, o nome dele não apareceu. Mensalão, Tucano, não apareceu. Mensalão do PT, não apareceu. Os problemas lá do Ceará, não apareceu. Então, uma pessoa como ele, que ocupou vários cargos políticos, que fala o que pensa, e até agora não tem nenhum processo que vingou, né? É porque é uma pessoa que é limpa e merece meu respeito, né? É só por isso eu votaria nele, entendeu? E o Márcio França para governador, que também é uma pessoa com outro estilo, mais apaziguador, né? Mas que já foi vereador 2 vezes, prefeito da cidade que tinha mais miseráveis do litoral, que era São Vicente, né? Era uma cidade miserável na época, né? Certo? Todos pensam que era rica, mas era uma cidade pobre, né? Que o dinheiro fica tudo para Santos, né? Santos e Guarujá. Transformou a cidade, foi eleito deputado, assumiu cargos de secretário, foi inclusive de turismo também, né? É uma pessoa que diz que é político porque quis ser político e não esconde, não tem vergonha de ser político, porque ele tem certeza que faz a boa política. Então, essa pessoa não tem que ser vergonha de ser político, né? Certo? E é um bom administrador, no meu entendimento, pelo conhecimento que eu tenho com ele. Então, eu apoiaria ele para governador. Tá? Prefeito, voltando... Independente dos partidos, né? Que o Ciro Gomes nada a ver com o meu partido, né? Hoje ele sairia pelo PDT, né?
Não sei nem qual partido ele está afiliado. 12h01 no Jornal da Antena. Doutor, a respeito, inclusive ontem, agora com a alteração do Diário Oficial Santa Cruz Online, ontem tivemos mais assunto, né, relacionado à questão do pregão dos universitários. Aquela primeira empresa ontem saiu no Diário Oficial Eletrônico a respeito da primeira empresa que sumiu. Agora, na próxima sexta-feira, deve dar abertura novamente a esse pregão. Daí pode caminhar novamente para a escolha de uma nova empresa, é isso, doutor? Foi convocado agora a segunda, terceira classificada e todas as outras, né? Que não tem classificação. Porque pelo preço médio, né? Então só as 3 primeiras é que disputaram o pregão. As outras ficaram fora do pregão, porque o preço estava acima da média das menores, né? A primeira não apresentou documentação, agora se convoca a segunda e a terceira, tá certo? Se a segunda não aceitar ou tiver documentação incompleta, passa para a terceira e assim sucessivamente. Se não der certo em nenhuma das duas, segunda e terceira, reinicia o pregão com as outras demais, inclusive a São Carlos, a Rio Pardense e outras. Isso tudo na sexta-feira mesmo? Então na sexta poderemos já ter um... Pode ser na sexta, todos têm que estar presente, ou não. Vai depender da documentação. Vamos supor que a documentação da terceira está certa, mas incompleta, porque ela tem um prazo para apresentar tal documento. Então se marca uma nova data. Então pode acontecer do novo pregão ser na própria sexta, com as empresas que não foram classificadas, entre as quais encontra-se a São Carlos, a Rio Pardense e mais 2, são 4. Né? Ou pode ser marcada uma nova data para apresentação de documentações. Aí, se nenhuma das outras for classificada ou aceitar, se tem um novo pregão. Então, no próximo mês aí deve resolver. Emergencialmente, vai se procurar fazer um contrato emergencial com a São Carlos, de 60 dias, para que nesses 60 dias se resolva a situação. Sem transporte não fica. Transporte coletivo, a respeito daquele estudo para que a Codesan passasse a fornecer o serviço gratuitamente, como que está esse estudo, prefeito? Está sendo feito, foi feito já um estudo, né, que chegou lá para mim, mas tem necessidade de complementação. O que ocorre é que nesses moldes, né, de licitação, com esse estudo, né, praticamente ninguém tem experiência quanto a isso, porque é novidade, né? Sempre se fez, né, sem esses estudos, né? Chegaram a entrar em contato com o Poder Executivo de Agudos, colhendo alguma informação? Lá tem um serviço parecido, não, ou não? Agudos é gratuito, né? Agudos é diferente, né? Nós estamos na fase de elaboração da documentação para se abrir a licitação para o transporte coletivo. E, paralelamente, nós criamos na Codesan a possibilidade de assumir o transporte coletivo, tá? E estamos também num processo de aquisição de ônibus, tá? Assumir o transporte coletivo é uma opção. Se não der certo o outro, não fica sem transporte, né? A ideia minha seria você fazer o transporte gratuito, né? Mas depois, ouvindo muitas pessoas, muitas opiniões, cidades de fora também que já passaram por isso, né? Certo? É que com o transporte gratuito ou subsidiado, surge uma demanda excessiva de transporte coletivo para passeio, né? Certo? Inclusive pessoas desocupadas, né? Certo? Para não falar outra coisa, né? Que ficam nos ônibus, né? Vai de um bairro, vai para outro, né? Certo? Esses até andarilhos, né? Certo? Eles passam a ter o mesmo direito, né? Tá? E a demanda aumenta muito. Vamos supor, se você transporta 1.000 pessoas hoje, você passa a transportar 3.000. Então, se hoje, né, a empresa com 4 ônibus resolve o problema, se você assumir e subsidiar, vai ter que ter uma dúzia. Pelo que eu colhi de informação, até comentando a respeito do assunto de Agudos, pelo que colhi de assunto lá, são 20 alguma coisa funcionários, 25 funcionários, acredito, são 20 ônibus e tem um custo, a cidade lá tem 38 mil habitantes hoje, cerca de R$150 mil mensais para o Poder Executivo. Então, a minha estimativa aqui seria R$100 mil, né, que nós fizemos a estimativa, entendeu? Que seriam, né, na época que nós fizemos, né, com 4 ônibus correndo diuturnamente, até um certo horário, né, certo? E para conseguir tocar essas linhas, 3 linhas e mais a de Caporanga, né,
certo? Que dá 3 aqui mais lá 4, né? Você teria que ter 12 motoristas trabalhando, né? Mais aqueles que ficam doentes, licença médica e tudo mais, né? Certo? E a quantidade de ônibus, né? Que seria 5 se nenhum quebrar, certo? Seria o mínimo, né? Isso para a demanda que nós temos hoje. Olha o que aconteceu em Agudos, né? A demanda dobra. Aí nos horários de pico você tem que mandar 2 ônibus, certo? Ao invés de 5, passa a ter que ter 10 ônibus. Tá? Esse aqui é um detalhe que acontece, né? Então, aí você tem a ideia, né? Dinheiro suficiente no orçamento nós temos para bancar R$100 mil. Tá? O previsto é isso, né? 1.200.000 no ano, tá? Para a Codesan fazer. Ah, mas surge essa outra demanda, que ela é imprevisível, né? O que vai acontecer com isso? Tá? Então, aí, mas paralelo está correndo a licitação, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Mas sem transporte não fica, é igual universitário. Como vai ser, não sabemos ainda. 12:07 no Jornal da Antena. Doutor, eu gostaria de colocar, não obstante minha restrita participação nesta entrevista, uma moção de muita alegria, né, pela nomeação do novo secretário de Cultura. Eu conheço o Dr. Frednes Botelho, já foi inclusive meu aluno na escola, brilhante aluno, e ele é afeito à cultura, e eu tenho a impressão que hoje ele vai dar uma ênfase especial, uma visão bastante ampla à vida cultural de Santa Cruz do Rio Pardo. Tivemos a semana passada uma reunião para discutir uma portaria recente do juiz a respeito do envolvimento de crianças e adolescentes. E a reunião alongou, né, dada a importância dos assuntos culturais, né, inclusive foi lá no CRAS, né, que tivemos essa reunião. Outra coisa que eu gostaria também de falar com relação bom, já foi falado hoje o transporte urbano, né, já comentou a respeito do transporte urbano. Enfim, parabenizar o senhor mais uma vez pela dinâmica, agora me lembrei, pela dinâmica da administração, me lembrei do assunto que eu queria falar, sobre a Avenida Tiradentes e a iluminação a LED que se pretende inaugurar em breve, espero. Então, hoje, inclusive o COC, né, que é o funcionário da CPFL, né, que faz o relacionamento institucional com os prefeitos, né, nós estávamos com um problema lá, que a CPFL estava criando um empecilho para fazer a ligação, né? Na parte mais nova da avenida já foi instalado, está funcionando, né? Nós fizemos o projeto à semelhança daquele, uma empresa contratada, com RT assinada e tudo mais, né? Todos aprovados, mas mudou os técnicos da CPFL e estamos se recusando a indicar energia elétrica porque o cabeamento é subterrâneo, embaixo do asfalto, né? Sendo que na outra parte já é embaixo do asfalto, né? É igualzinho, né? Só que eles não estavam entendendo, né, que o cabeamento é da prefeitura, não vai ser doado à CPFL. Porque se vocês olharem, o poste de medição da energia elétrica está na calçada. Dali vai para o canteiro e distribui. Então é como na sua casa, a CPFL manda até a entrada da sua casa, né? Você dimensionou, pôs o cabo de entrada no diâmetro certo, dali para frente é do proprietário da casa, né? E ali também da prefeitura. Porque toda avenida que nós estamos instalando em LED é com poste de medição, tem medidor. Nós vamos pagar a energia realmente consumida. Diferente das outras antigas, né, que é sem medidor, você paga por estimativa, né? Nos próximos dias, a CPFL vem para fazer a contagem novamente das luminárias, né, para atualizar o valor da conta, né? Com certeza vai aumentar o valor da conta que a prefeitura tem que pagar, tá? Mas hoje, com interferência do COC, né, ele teve o gabinete de manhã, eu tive que deixar ele lá, porque eu tinha entrevista aqui às 11, mas ele me trouxe a notícia que ele conseguiu convencer o departamento técnico da CPFL, que a prefeitura tem razão. Então,
amanhã ou depois, devem autorizar já a ligar a energia elétrica, né? Então a ligação será imediata? Aí já não sei, né? Aí eu deixo para o Niltinho, que é o diretor que cuida da iluminação pública, né? Certo? Não vai ter inauguração por enquanto, né? Certo? Mas nós estamos na fase agora de terminar os canteiros. Se fosse no tempo do Onofre, ele já ia contratar uma banda e nós nos reuniríamos ali na praça, na avenida, e teria bandeiras hasteadas, lembra? Sim. Então é necessário fazer essas coisas para o povo entender que está existindo uma administração dinâmica, né? Boa. Mas nós já trocamos a iluminação da cidade inteira, né? Que era vapor de mercúrio, que era escura a cidade, né? Nas campanhas, você mandava pessoas olhar e não enxergava nada, né? Era sempre normal isso aí. Trocamos tudo por vapor de sódio e não inauguramos nenhuma, né? Tá certo? Trocamos até em Figueira de São Roque, tudo foi feito, que é zona rural, né? Certo? Mas não sei se ainda vamos fazer, se vai dar tempo, né? Certo? Mas nós estávamos esperando, né, essa autorização da ligação para continuar o projeto, que não é só a Avenida Tiradentes, né? Aquela avenida que tem ali também na entrada, né? Na entrada. Que é dentro ali da rodovia, Marco Rotário ali, para cima. Vem até ali a Polícia Militar, né? Então, aquela também tem alguma perspectiva? E a outra que vai ser feito, né? Na praça? Da Praça da São Sebastião está pronta já, né? Não, da Praça da Central, né? Na antiga República. Praça das Camarinhas. Praça do Jardim, né? Lá já está pronta, já está São Sebastião funcionando. Não. A São Sebastião está em projeto, vai ser contratado também, vai ser toda iluminada em LED. Sim. A outra avenida que havia me esquecido, né? E só agora nós vamos contratar, está pronto o projeto, né? Vou entrar no aditivo desse contrato. Nós não tínhamos contratado ainda, dado ordem de serviço, porque não sabíamos se a CPFL ia criar empecilho, né? Tá? É a outra avenida que é da frente da OPEC. Se realmente houvesse empecilho, doutor, se realmente houvesse empecilho da CPFL... Ia entrar judicialmente. Sim, aí ia demorar. Nós íamos fazer judicial e tenho certeza que o juiz daria autorização para ser ligado. E quando saísse prevaleceu o bom senso, né? Estão autorizando hoje ou amanhã. Mas a outra avenida também é a avenida do APEC, né? Onde está a feira, né? E também vai ser feito central. Em se falando em iluminação, beleza da cidade e tudo mais, né? A relação da prefeitura com a Sabesp com relação a esses serviços de rua. Ontem mesmo abriram um buraco na frente da minha casa. Eu não sei quando é que eles vão. Ou é a Codesan que vai fazer a obra. Isso é insolúvel. Insolúvel. Isso é insolúvel. Então eu vou ter que cimentar lá. Aí essa BES vai criar problema para você. Tá. Se estourar o cano lá embaixo, falar que foi você que estourou. Né? Certo? Máxima por terra no buraco. E nós temos uma lei municipal que nós fizemos, né, em 2013 já. Nós fazemos as multas quando ela ultrapassa o prazo sem consertar. Após a confecção da multa é que a prefeitura tampa. Nós só tampamos buraco se foi feito multa. Antes de fazer multa, nós não tampamos, senão não podemos multar depois. Tá certo? Mas é a obrigação da Sabesp fazer esse conserto e bem feito. Mas eles vivem fazendo mal feito. E a prefeitura vai multando. O exemplo claro é aquela rua lá do cemitério. Que é uma... E da Fabiano Pereira da Silva. A Sabesp tem pelo menos mais de 1 milhão de multa acumulada. Contra eles. Estão recorrendo judicialmente e tudo mais. Né? Um dia eles vão pagar. Certo? Um dia eles vão pagar essas multas. Certo? 10 anos, 15 anos, vão pagar. Tá? Estão sendo multados. Cada multa, cada buraco tampado fora de prazo, cada buraco tampado fora de prazo, dá em torno mais ou menos de R$7 mil de multa. Não é pouquinha multa, não. Que coisa. Prefeito, o professor comentava a respeito da entrada do Fred Nis Botelho como novo secretário de Cultura. Houve desmembramento novamente da Secretaria de Cultura e agora voltando à Secretaria de Esporte. Até o momento não foi nomeado um secretário de esporte. Essa conversa do senhor tende a ser resolvida nos próximos dias a respeito do próximo secretário de esporte? Tranquilo, porque lá tem 2 diretores, né? Um de esporte e lazer. Né? Então, um diretor não está como secretário, continua como diretor, mas, através de portaria, assume as funções, assina como secretário, tá certo? E vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Não tem nenhuma pressa em nomear, tá certo? Vamos depurando, né, essa ideia, né, certo? Filtrando, tá certo?
para depois colocar. Aquela história de apresentar projetos, mostrar que terá terá um bom desempenho à frente da pasta, né, A prefeito? gente solta o nome por aí, né? Certo? Escuta os comentários, né? Certo? Porque os defeitos, né? Você não vê os defeitos, né? Mas outros estão vendo os defeitos, não é verdade? Na questão de Então, projeto... você vai filtrando aos poucos, não tem nenhuma pressa, porque tem um diretor para cuidar. Tá certo? Não está funcionando, não parou nada, né? Certo? A Copa TV Record, como é agora, né? Vai ser em Santa Cruz, então tudo documentação em dia, vai ter em Santa Cruz, a abertura vai ser aqui, transmitida aí para o estado inteiro, né? Tá? Nada parou, né? E daqui uns próximo mês aí, vamos escolher quem será o secretário. Hein, doutor, ligando uma coisa com outra, o projeto do turismo, que é interessante nós não perdermos aquele benefício do Estado de cerca de 500 mil, né, por ano. Esse ano deu acho, 370, 380 do ano passado. Já saiu, né, alguma coisa? Sim, esse do ano passado, né, está na fase dos projetos já de aprovação, né, certo? Que então, a recuperação lá do museu e a construção do anexo, né? Esse já está certo, vai ser feito, tá? Está tudo aprovado. Claro, o dinheiro não foi liberado, né? Essas coisas do governo, pode ser que libere lá no final do ano, né? É do ano passado. Inclusive, eu gostaria de saber a respeito dessa obra do museu lá, de ampliação ali do espaço, né? É um anexo, né? Um anexo ao museu. E o dinheiro deste ano, nós já apresentamos o projeto, em fase de aprovação na Secretaria de Estado de Turismo, né? Que é a recuperação do Cine Teatro. Sim, do Cine Teatro, do Palácio da Cultura e do museu, né? São dois, né? São dois projetos. Um é do ano passado, tá, que é o do museu. Do museu. E deste ano já foi também, já mandamos, né? Está em fase de aprovação, vai ser aprovado, que é o do Cine Teatro. Inclusive, por falar nisso, doutor, eu conversei rapidamente com o Fred sobre o projeto do cinema lá do Palácio da Cultura. Houve, na época do Humberto Magnani, ele trouxe o Serrone, que era um grande arquiteto, renomado arquiteto de São Paulo, que fez um projeto para a reforma do Palácio da Cultura. Quando a administração Mira entrou, ele abandonou o projeto e fez a reforma do jeito que achou melhor. Então eu chamei a atenção do Frednes para esse projeto, que deve estar na Secretaria de Obras da Prefeitura, um projeto gratuito de reforma e adequação do Palácio da Cultura. Nem foi usado politicamente, né? Porque o projeto do Serrone era para teatro, né? Teatro e cinema. Para cinema ficava reduzido bastante, né? Certo? Aí, no período eleitoral, né? Certo? Da reeleição do PSDB, né? Ele, às pressas, né? Transformaram em cinema, colocaram as poltronas, usaram a máquina velha de projeção, né? E musiquinha de cinema na rua, né? Eleitoralmente, né? E tudo aquilo que existia da ONG que administrava e tal foi por água abaixo, né? Certo? Então, questão política, né? Certo? Agora, hoje, né? Para nós conseguirmos recurso para turismo, né? Se nós colocarmos como cinema, não consegue, né? Certo? Então, um cine-teatro você consegue. Você tem a parte cultural, de teatral. E lembrar que o nosso cinema também tem uma licença, né, que chama licença guarda-chuva, se eu não me engano, né, certo? Em que você projeta filmes de forma gratuita, né? Nós não pagamos por esses filmes, né? E deve ser um dos poucos cinemas de rua do Brasil que tem filme gratuito, né? Inclusive com filmes que saíram aí um ano atrás, um ano e meio, quanto muito. E são de forma gratuita. Nós não pagamos para exibir esses filmes, né? E nesse assunto, cobramos ingresso também, só cobra a pipoca, né? Nesse assunto mesmo, inclusive já comentamos aqui no Jornal da Antena A, muitos perguntam por que não o filme que está em cartaz lá em São Paulo, o filme que saiu ontem, tem toda aquela questão, muitas das vezes a gente... Em Santa Cruz do Rio Pardo, acredito que não tem a possibilidade disso por causa que tem a questão do volume de pessoas que vão até o cinema. Isso é feito por grandes redes de cinema. Santa Cruz do Rio Pardo inviabilizaria um projeto desse, principalmente questão de população, né, prefeito? Cine de rua comercial não existe mais no Brasil, né? Se eu não me engano, não existe nenhum cine de rua comercial no Brasil. Todos estão dentro de shoppings. Porque a pessoa não vai só ao cinema. Ela vai tomar um café, ela vai almoçar, vai tomar um lanche, vai ao jantar, vai passear e vai também ao cinema, né?
certo? Hoje é a cultura do shopping, né? O cine de rua não tem mais, né? Semana passada em São Paulo, passando lá no Largo do Pacaembu, está lá Cine Pacaembu, né? Caindo aos pedaços, a placa está lá escrito ainda Cine Pacaembu, né? Paissandu, desculpa, né? Largo Paissandu. Né? Então, o cine de rua não existe. São poucas as cidades, quando tem, ele é público, certo? E Santa Cruz tem e funciona dentro dessa forma. Para você transformar em cine comercial, você vai ter que passar isso para frente, né? Agora, uma cidade do tamanho de Santa Cruz, um cine comercial de rua, em que a pessoa sai de casa para ir apenas ao cinema, não vai ter movimento suficiente para trazer esses filmes, né? Modéstia à parte... E outra coisa, não pode mais ser usado como teatro. Tá certo? Teria que ser só cinema. É só cinema. Você não pode fazer nenhum evento de dança, de teatro, nós usamos ele para tudo, né? Que é Palácio da Cultura, né? Certo? Não é Palácio do Cinema, né? E usamos também para fazer cinema cultural. Eu me lembro quando fui secretário de Cultura, na época do prefeito Onofre, quando nós transformamos o cinema São Pedro, Cine São Pedro, em Palácio da Cultura, nós tínhamos a necessidade de dar continuidade à parte de cinema, que era um desejo da população. Mas nem sempre a gente conseguia colocar público ali dentro. E eu tinha que apelar para certos filmes que chamavam a atenção. Inclusive, eu passava Mazzaropi, que era muito procurado, o pessoal gostava muito. Sexta-feira 13, que as pessoas gostavam de levar susto, né? Enchia o Palácio da Cultura. E assim a gente conseguia contrabalançar com os demais filmes. Em visita a São Paulo, nas distribuidoras, eu não conseguia esses filmes de ponta, enquanto não conseguisse a passar determinados filmes que a distribuidora tinha, né? Então, realmente é um problema bastante complicado o cinema, né? E mesmo hoje as máquinas antigas de projeção já estão em desuso, né? E precisa de uma tecnologia nova que pode ser bastante mais cara e que não, no balanço financeiro da prefeitura, talvez nem compense. Nesse projeto já do cinema, né? Já está, da Secretaria de Turismo, já está inclusa a substituição dos equipamentos também. Sim. Certo? Para digital. Sim. Já está incluso, né? Certo? Mas mantendo como cinema não comercial, como cine cultural, cine teatro. Quer dizer que nós não vamos poder passar mais filmes de ponta e cobrar ingresso, essa coisa... Não pode. Pode? Pode passar. Sim. Sem problema, mantém a mesma forma que está hoje. Mas não pode ser cobrado. Pode ser cobrado também. Pode ser cobrado também. Também pode ser cobrado. Então não teria... O que acontece é que se você cobrar, certo? O que você arrecada ali... Quando eu assumi como prefeito, o Maurício era secretário da Cultura. O ingresso era R$ 4,00 e R$ 8,00. E se cobrava meia de todo mundo. Um dia ele chegou para mim, Tacílio, vamos reajustar esse preço, né? Não está muito baixo, né? Para quanto? R$ 5,00. Maurício, por que você não faz de graça? O que você arrecada não é significativo perto do custo que tem a manutenção do cinema. Não é significativo. Não cobre o custo nunca. Tá certo? Tem o aluguel. Faz de graça. E ele insistiu, subiu para 5, né? E 10 a inteira, mas cobrava meio de todo mundo, né? Certo? Insistiu 2, 3 anos, né? Até um dia que ele chegou e deu razão a mim, né? Prefeito, pode fazer gratuito? Até que enfim. Certo? Porque você faz uma sessão, cobra R$ 5,00, certo? Entra lá 20 pessoas, deu R$ 100. Só a conta do ar-condicionado daquele dia custa mais do que isso. É verdade. Tá? E o funcionário que está lá custa mais do que isso. Entendeu? E a manutenção. Uhum. Então, é melhor não cobrar, você dá a oportunidade a todos. A criança assiste filme 1, 2, 3 vezes, né? Porque para a criança, não importa se ele já assistiu. Se ele gostou, ele quer assistir de novo. Né? No meu modo de entender, a prefeitura tem a obrigação moral de abrir as portas dos estabelecimentos culturais para que toda a população possa ter acesso, assistir, tanto o rico quanto o pobre. Agora, com a reforma que vai ser feita, vai aumentar a capacidade. Que as poltronas, uma parte será substituída, né? Porque ali você tem poltronas para cinema. Poltrona para cinema ocupa bastante espaço, que você assiste praticamente deitado, né? Uhum. Certo? Poltrona de teatro você assiste sentado, sem recostar. É isso? Uhum. Tá?
Então, as poltronas laterais serão substituídas por poltronas de teatro. Então, você lá mais estreita, mais próxima da outra, e vai aumentar muito a capacidade de pessoas dentro do cine-teatro, né? Tá? Dentro desse projeto de reforma, que eu espero esteja pronto até o final do meu mandato, né? 12h26 no Jornal da Antena A desta quarta-feira. Prefeito, gostaria muito de agradecer sua presença conosco aqui no Jornal da Antena A. Tem mais assuntos ainda, mas a gente marca uma próxima entrevista. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigado a vocês pelo convite, o Magali, pelos comentários e perguntas, Silas, obrigado aí à população de Santa Cruz e toda a região aí que está nos ouvindo, mas só um pedido. Pode continuar apoiando e confiando, né, no prefeito Otacílio, que é aquele que está aqui falando, que com certeza vão dar o melhor de nós para Santa Cruz do Rio Pardo e não vão se arrepender, não. Pode ter certeza disso. É claro, alguns se arrependerão de estar criticando. Obrigado. 12h27. Confira agora as últimas notícias. Além da condenação no processo do Triplex no Guarujá, o ex-presidente Lula responde a outras 6 ações penais e é alvo de mais uma denúncia que ainda está sendo analisada pela Justiça. Somada às penas, podem chegar a 118 anos de prisão, segundo o jornal O Estado de São Paulo. Cerca de 47 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos e aguardam a adoção no Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancela a viagem que faria nesta semana à Cúpula das Américas, encontro de líderes latino-americanos em Lima, no Peru. Anvisa aprova novo medicamento para a leucemia. Nesta quarta-feira, o Palmeiras entra em campo contra o Boca Juniors pela Copa Libertadores às 15h10 da noite. Essas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. 12h28 no Jornal da Antena A desta quarta-feira. Agora você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Tem uma vaga para pintor industrial, uma para motorista de caminhão guincho, técnico em telefonia, supervisor de desossa, líder de manutenção, uma vaga também para trabalhador rural e uma para empregada doméstica. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h. E as vagas descritas estão sujeitas a alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. Vestibular de meio de ano da Unesp abre inscrições. Quem tem mais informações é a Bernadette Druzian. Já estão abertas as inscrições para o vestibular meio de ano 2018 da Universidade Estadual Paulista. O procedimento deve ser feito pela internet no site vunesp.com.br até o dia 27 de abril. Para quem não conseguiu a isenção, a taxa de R$ 170 deve ser paga até 30 de abril. São 360 vagas de engenharia em diversas especializações nas cidades de Bauru, Ilha Solteira, Registro, São João da Boa Vista e Sorocaba. A prova da primeira fase de conhecimentos gerais está marcada para 13 de maio e o resultado sai no dia 30. Já os exames para quem passar para a segunda fase de conhecimentos específicos e redação serão nos dias 9 e 10 de junho. O resultado final sai no dia 6 de julho e o candidato deverá confirmar o interesse pela vaga até a segunda, 9 de julho. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. Faça o intervalo comercial, na volta a gente traz as informações esportivas desta quarta-feira. Tem rodada da Libertadores, tem informações da Liga dos Campeões, daqui a pouquinho aqui no Jornal da Antena. Antes, me despeço do companheiro de bancada, hoje o professor José Magali Junqueira. Professor, uma boa tarde e até mais. Boa tarde, Silas. Boa tarde, prezados ouvintes da Antena. Daqui a pouquinho estamos de volta.
Estamos apresentando Jornal Antena A. Acess Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acess Casa e parcelem até 12 vezes sem entrada no cartão. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações. Em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro. E em Ourinhos, Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580, próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acess Casa. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia antes de 93, o risco é maior. Não compartilhe agulhas, alicates de unha ou lâminas de barbear. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. A hepatite C tem tratamento e cura. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo. Uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. Informações esportivas, Livaldo de Silo. Foi uma vitória improvável, uma virada incrível, uma festa italiana na Liga dos Campeões da Europa. E a Roma eliminou o todo-poderoso Barcelona depois de perder o jogo de ida por 4-1. Não era um placar para tanto lá. E cabia mais que os 3-0 aplicados na Itália. Alguns vão dizer que é fácil falar agora, mas o fato é que o Barcelona mereceu vencer o jogo de ida no Camp Nou, mas não pelo placar elástico que foi contabilizado 4-1. A Roma jogou sem medo em Barcelona e merecia uma sorte melhor. Só que o time de Messi e companhia é fantástico. Agora, o que se viu no jogo da volta foi algo realmente incrível. Um Barcelona irreconhecível é simplório demais para analisar a vitória maiúscula do time italiano. A Roma simplesmente não deixou o adversário jogar. E aí sim o placar foi meio mentiroso, porque não fosse o goleiro Mark ter Stegen e os italianos tinham feito ainda mais gols. Agora vamos ao tamanho desse feito. Um verdadeiro milagre romano. O Barcelona só tinha tomado até então 3 gols na atual Liga dos Campeões da Europa. Só um fora de casa. Na temporada 2017-2018, essa foi só a 4ª derrota. Tinha perdido um jogo para o Espanhol e 2 para o Real Madrid. Mais peso nessa balança. A Roma está de volta a uma semifinal de Liga dos Campeões depois de 34 anos. Aliás, só disputou uma vez a semifinal, na edição 83-84, quando o time italiano contava com 2 craques brasileiros, Paulo Roberto Falcão e Toninho Cerezo. Agora, a Roma está de novo na semifinal da Liga. A Roma do goleiro Alisson, nosso titular na Copa da Rússia. A Roma que agora será vista com outros olhos pelos concorrentes.
Na sexta-feira vamos conhecer o próximo adversário da equipe que protagonizou um verdadeiro milagre no Estádio Olímpico. Agora, alguém ainda duvida da Roma depois dessa vitória improvável e maiúscula? Olha, a Roma perdeu o primeiro duelo por 4-1. Incrível, é ou não é? Só lamento uma coisa, que pena que a Itália esteja fora da Copa do Mundo. Para italiano, nunca é impossível, por mais difícil que seja. A Roma que o diga. De São Paulo, Nivaldo Recilo. Jornal Antena A. Logo mais, Palmeiras joga pela Libertadores da América. Felipe Esboril. Palmeiras entra em campo pela Copa Libertadores da América nesta quarta-feira diante do Boca Juniors, na fase de grupos da competição internacional. O jogo acontece no Allianz Parque às 9h45, horário de Brasília. Para o duelo contra os argentinos, o volante Felipe Melo, suspenso na final do Campeonato Paulista, estará de volta ao Verdão e irá retomar sua vaga como titular. No derby decisivo, ele fez muita falta ao Verdão, que perdeu a saída de 3 volantes e o poder de inversão das jogadas. O Palmeiras lidera o grupo 8 da Libertadores da América com 6 pontos conquistados e 100% de aproveitamento. Um triunfo diante do Boca Juniors deixaria o Alviverde muito próximo da classificação às oitavas de final, com 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Depois da derrota, na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians no Allianz Parque, 2 treinos fechados, sem a presença da imprensa, ou mesmo sem entrevistas coletivas. O Palmeiras está muito reservado depois de perder o título para o Corinthians no final de semana. E por falar no assunto, o Palmeiras divulgou uma nota oficial nesta terça-feira, dizendo que tem uma imagem que sugere a interferência externa da arbitragem no derby contra o Corinthians após a marcação de um pênalti. No vídeo de segurança do estádio, um dirigente da Federação Paulista de Futebol teria avisado o quarto árbitro da marcação errada do pênalti. Do lado do Boca Juniors, adversário do Palmeiras, Carlitos Teves vai começar no banco de reservas para este confronto diante do Verdão. Guilhermo Schelotto, técnico do Boca Juniors, elogiou o time brasileiro, mas falou em somar pontos como visitante nesta terceira rodada. Com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Esboril. Jornal Antena A. Tá aí o Felipe Esboril trazendo informações do Palmeiras. 12h39 no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena A nesta quinta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Fique agora com a programação musical da Antena A. Lembrando todas as matérias que são destaque, que acontece no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de quarta-feira e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena AFM. Edição e apresentação, Silas Troni. Direção-geral, Janos Kenis. Jornal da Antena A.